Olá, eu sou o Rodrigo Vertulo, sou engenheiro eletrônico do Laboratório de Eletrônica. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, que é um vídeo tutorial sobre um circuito de temporização de retardo com desacionamento automático da carga, com desativação automática da carga. Esse é um circuito muito útil em diversas situações, e a primeira que me vem à mente aqui é, por exemplo, em um quiosque de praia, em que é oferecido o serviço de ducha de água doce para os clientes mediante um certo pagamento. Suponha que o cliente vai até uma máquina para fazer o pagamento, seja por dinheiro, cartão de crédito, enfim, não importa, e essa máquina que recebe o pagamento está distante da ducha. Então, no momento em que o cliente faz o pagamento, o ideal é que a ducha não seja ativada imediatamente, porque vai gastar água sem necessidade, porque o cliente não vai estar embaixo da ducha. O ideal é que o cliente faça o pagamento, decorra um certo tempo, e depois desse tempo a ducha é acionada para que o cliente tome o banho dele. Ela vai ficar acionada por um certo período e aí desliga. Então, esse é um exemplo típico de aplicação de um circuito como esse, de temporização de retardo com desativamento automático, desacionamento automático. Esse circuito que eu vou explicar, ele é formado por alguns blocos principais. O primeiro bloco que você pode observar aqui é esse formado por um CI 555 configurado no modo monoastável. Nesse modo monoastável, quando o pino 2 do 555 é colocado no mesmo potencial do terra, pelo pressionamento desse botão, a saída, que é no pino 3, vai para um nível lógico alto, com uma tensão próxima da tensão da bateria, que aqui é de 9 volts, e essa saída 3 fica acionada por um certo tempo determinado pelo resistor R2 e pelo capacitor C2. O tempo em que essa saída 3 ficará acionada é definido pela seguinte expressão. Aqui eu tenho a calculadora. É 1.1 vezes o valor do capacitor R2, então vezes 20K, que é 20 mil, vezes o valor do capacitor C2, que é de 470 microfarads. Isso nos dá aproximadamente 10 segundos de acionamento do pino 3 do 555 quando nós pressionarmos esse botão para colocar o pino 2 no potencial de terra. Vamos ver se isso acontece. Eu vou iniciar a simulação e vou acionar o botão. Observe que aqui, onde está esse quadradinho azul, que representa que a saída está desativada, quando eu pressionar esse botão, ela ficará vermelha, mostrando que a saída do 555 foi acionada da forma que nós esperávamos. Então, acionei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela ficou por 10 segundos ativada e aí desligou. Então, o nosso circuito de temporização aqui por 555, os valores dos resistores, do resistor R2 e do capacitor C2 estão corretamente configurados para que tenhamos um acionamento do 555 por aproximadamente 10 segundos aqui na saída quando o botão é pressionado. Agora, note que quando eu apertar o botão, a nossa carga, que nesse caso é um LED, eu estou utilizando um LED vermelho, mas aqui poderia ser, por exemplo, uma interface de potência com um transistor ligado a um relé, esse relé conectado a uma eletroválvula, que ao ser acionada faria com que a água do chuveiro caísse, por exemplo. Eu só estou utilizando um LED aqui, que é para facilitar a explicação do que é importante para nós, que é o circuito de temporização. Numa aplicação prática, é só trocar esse LED por uma interface aqui utilizando um relé. Observe que quando eu aciono o botão, o relé, o LED não é acionado imediatamente. Veja, apertei, o LED está apagado.
Só depois de um certo tempo é que esse LED vai ligar, como aconteceu agora. E por que que isso ocorre? Isso ocorre, deixa eu desligar aqui o simulador, porque nós temos aqui um amplificador operacional, um LM741, configurado como comparador de tensão. Nesse caso, a saída inversora do LM741, que é essa marcada com um sinal de menos, ela está com uma tensão de referência definida por esse divisor de tensão resistivo, formado pelo resistor R4 de 1K e o resistor R5 de 2K. A tensão que existe aqui nesse ponto da divisão de tensão é que vai servir de referência para o nosso comparador de tensão. E qual que é o valor dessa tensão aqui? Vamos calcular. Então, aqui nós temos um divisor de tensão, alimentado pela tensão aqui de 9 volts. Observe que esse ramo do circuito está ligado na bateria de 9 volts. Então, se nós fizermos 9 volts, que é a tensão de alimentação, vezes 2.000, que é o valor de R5, dividido pela soma dos dois resistores, que dá 3.000, nós temos 6 volts. Então, quando eu ligar o simulador aqui, observe que nós temos exatamente 6 volts. Eu coloquei aqui um medidor de tensão, nós temos 6 volts nesse ponto do circuito, que é justamente dado pela divisão de tensão formada por esses resistores R4 e R5. E esses 6 volts estão ligados na entrada inversora do nosso LM741, do nosso amplificador operacional. Isso é uma tensão de referência. Quando que a saída do LM741 vai ser positiva, próxima à tensão de alimentação, que é de 9 volts? Quando a tensão aqui na entrada não inversora ultrapassar o valor da tensão de referência da entrada inversora. Em outras palavras, quando nós tivermos aqui um valor superior a 6 volts, nós teremos na saída do amplificador operacional uma tensão positiva próxima a 9 volts que vai ligar o LED. E para que isso aconteça, é necessário que esse circuito RC, formado por R3 e C3, apresente nesse ponto do circuito justamente uma tensão superior aos 6 volts, que é a tensão de referência. E para que isso aconteça, a constante de tempo desse circuito, dessa malha formada pelo resistor R3 e o capacitor C3, a constante de tempo tem que ser uma constante tal que faça com que depois de um certo tempo a tensão na entrada não inversora seja superior a 6 volts. Vamos calcular a constante de tempo formada por esses dois componentes. Então, a constante de tempo é dada pelo valor do R3, 50.000, 50K ohms, vezes o valor do capacitor C3, que é de 100 microfarads. A constante de tempo desse circuito, dessa malha do circuito, é de 5 segundos. E o que representa esses 5 segundos? Significa que vai levar 5 segundos para que a tensão nesse ponto do circuito seja de aproximadamente 63% o valor da tensão de alimentação, que é de 9 volts. Esses 9 volts, eles estão aqui nesse pino 3 enquanto o 555 estiver ativado. Então, quando aqui for ativado, nós teremos 9 volts aqui, que vai começar a carregar o capacitor C3 por meio do resistor R3. E vai levar 5 segundos para que tenhamos aqui nesse ponto, para que a tensão do capacitor seja de aproximadamente 63% o valor da tensão de alimentação, que é de 9 volts. Vamos ver quanto que é isso. 9 vezes 0,63, 63%, dá 5,7 volts. Então, vai levar 5 segundos para que tenhamos nesse ponto, para que a tensão ao capacitor seja de aproximadamente 5,7 volts. Então, depois de 5 segundos e alguma coisa, 5 segundos e pouquinho, nós teremos mais do que 6 volts nesse ponto do circuito, fazendo com que a tensão na entrada não inversora do amplificador operacional seja superior à tensão de referência, que é de 6 volts, fazendo com que a saída do amplificador operacional tenha um valor próximo ao valor da tensão de alimentação, que é de 9 volts.
Veja que ele está sendo alimentado por 9 volts. Vamos ver tudo isso na prática agora. Então, vou fazer ponto por ponto, etapa por etapa, a análise junto com você. Primeiro, vamos analisar se aqui nós teremos 10 segundos de acionamento dessa saída dada pelo pino 3 do 555. Então, apertando o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, levou 10 segundos para que, aproximadamente 10 segundos, para que essa saída do pino 3 ficasse em nível lógico alto, com tensão próxima de 9 volts. Agora vamos verificar se vai levar aproximadamente 5 segundos para que nós tenhamos aqui na entrada não inversora do amplificador operacional, que está conectada aqui no capacitor, para que nós tenhamos ali aproximadamente 6 volts. Tem que levar 5 segundos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 6 volts. Levou aproximadamente 5 segundos para que tivéssemos aqui uma tensão superior a 6 volts, que é a tensão de referência. E vamos fazer essa análise de novo, só que agora observando o tempo que vai levar para que o LED seja acionado, para que a carga seja acionada. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Levou 5 segundos para que fosse acionado. Só que lembre-se que só vai ficar acionado enquanto aqui estiver acionado, enquanto o 555 estiver acionado. E o tempo de acionamento dessa saída 3 é de 10 segundos. Então, durante esses 10 segundos, vai levar 5 segundos para acionar a carga e vai levar mais 5 segundos para desacionar, porque depois de 5 segundos do tempo de acionamento, ainda faltam 5 para acabar o tempo aqui na saída do 555, para completar os 10 segundos de acionamento da saída do 555. Então, nós teremos 5 segundos para acionar o LED, ele vai ficar 5 segundos ativo e depois vai desligar. Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ligou. 1, 2, 3, 4, 5. Desligou. Vamos lá. Desligou. Essa pequena variação é porque eu posso estar contando um pouquinho mais rápido ou um pouquinho menos rápido do que um segundo. Mas deu para perceber que o circuito funciona. Ele é um temporizador de retardo, então quando o circuito é acionado, ele leva um certo tempo para ligar a carga. Depois que ela é ligada, ela fica acionada por um certo tempo para depois desligar. Nesse caso, aqui nós temos um LED, mas poderia ser a ducha. Então, acionou, vai levar 5 segundos, é o tempo do cliente chegar até a ducha. Ligou a ducha. O cliente toma a ducha dele por 5 segundos e depois de 5 segundos a ducha é desligada. Desligou. Se ele quiser tomar outra ducha, ele vai pagar novamente. O circuito, aqui vai ter um circuito que vai cuidar da questão do pagamento. Quando uma moeda for inserida, por exemplo, automaticamente esse botão é pressionado. Não é o foco desse vídeo mostrar o circuito de pagamento, mas tenha em mente que é assim que funciona. Fez o pagamento, aciona o circuito, passa um certo tempo, aciona a carga, passa um certo tempo, ela é desligada. Você pode configurar esses tempos todos mudando os valores desses componentes do R2 e do C2, do R4 e do R5 e do R3 e do C3, utilizando as expressões matemáticas que eu mostrei para você durante esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de colocar os seus comentários embaixo do vídeo. É muito importante para que o algoritmo do YouTube comece a distribuir melhor os vídeos do canal e para que eu continue fazendo esse trabalho, criando essas videoaulas e ajudando você no seu desenvolvimento como profissional da eletrônica. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.